Oi, gente, sejam bem-vindos em mais um vídeo no canal. Primeiramente, eu quero agradecer por cada um que já está aqui com a gente, no caso comigo. E como vocês viram no último vídeo, eu estava muito empolgada, muito feliz, falando que traria muitas novidades aqui. E esse seria o vídeo de todas aquelas novidades que eu falei no vlog anterior. Inclusive, se você não viu, foi um vlog de faxina diferente, onde a minha rotina começou a mudar, né? Foi uma faxina na madrugada, porque era o único horário que eu estava tendo disponível naquela semana. E eu estava cheia de projetos, cheia de expectativas, cheia de sonhos, que é normal, né? Quando acontecem mudanças boas, mas infelizmente não saiu tudo como eu planejei, não saiu tudo como eu sonhei, como eu esperei, como estava começando a acontecer, né? Então esse vídeo, infelizmente, não é para falar de todas aquelas novidades, mas é para falar que em um momento essas novidades foram interrompidas. O porquê que acontece? Para quem já me acompanha aqui há um pouquinho de mais tempo, sabe que eu e meu esposo nós estamos desempregados há alguns anos já. E assim, desempregados sem uma carteira assinada, sem uma estabilidade profissional, né? Mas glória a Deus que até aqui tem nos ajudado o Senhor. O Senhor não tem deixado faltar nada, porque quem cuida da nossa vida, da nossa família é o Senhor. Então, Ele tem provido, Ele tem aberto portas de escape. E por que eu tô falando isso com você? Eu pensei muito antes de vir aqui falar, porque eu poderia simplesmente dar continuidade aos vídeos, ao canal, e por um momento todas aquelas novidades que eu tinha falado anteriormente ia meio que se perder, né? Mas eu me senti movida pelo Senhor de vir falar, fazer esse vídeo diferente com você, porque de repente você possa estar na mesma situação que nós nos encontramos nesse momento. Então, no dia 21, não, acho que foi no dia 20 agora de fevereiro, eu estava num treinamento de liderança na minha igreja. Para quem já me acompanha que sabe, nós somos cristãos, evangélicos, e pela misericórdia eu sou líder na minha igreja do grupo de mulheres. E nós estávamos lá e foi uma bênção. E meu telefone tocava muito, mas como até eu dei testemunho, eu não atendi dessa vez, não olhei. Falei, depois eu retorno. Com uma vaga de emprego, algo que eu nunca tinha trabalhado, mas eu senti que Deus estava no controle daquela oportunidade. E eu senti alegria no meu coração, mesmo sendo uma área que eu nunca tinha trabalhado. Eu senti muita alegria no meu coração. E só para você entender um pouquinho, no final do ano, todo final do ano, a nossa igreja, nível nacional, a nossa igreja, ela traz o projeto de vida, né, para o próximo ano. Então, geralmente, o nosso pastor, ele faz dezembro todinho, os geralmente são quatro domingos de dezembro, profetizados sobre alguns meses do ano, enfim, né, o que a gente planeja para o nosso projeto do ano que vem. E a palavra tema desse ano para nossa igreja, a palavra profética, é superação. Quando o pastor trouxe, eu já tomei posse, eu falei, pastor, 2020 já está sendo um ano de superação na minha vida. Só que tem muitas coisas, né, gente, que a gente precisa superar. E particularmente, assim, o medo do diferente, né, o medo do novo, o medo daquilo que você não tem total domínio. Mas quando a gente sabe que existe um Deus que cuida da gente,
A gente sabe que quem nos capacita é Ele, que quem vai adiante de nós é Ele. Então nós temos que superar muitas coisas dentro da gente e descansar e colocar nas mãos do Senhor. E foi isso que eu comecei a exercer com mais fé e determinação dentro de mim. E voltando para a vaga. E aí eu entrei em contato com o dono, né, da empresa, enfim, que era aqui da minha cidade mesmo. E eu falei para ele que eu nunca tinha trabalhado diretamente dentro dessa área, já tinha feito alguns trabalhos na área financeira, mas não exatamente dessa forma. E ele falou assim, não tem problema, você sabe mexer com o computador? Eu, sei mexer com o computador. Aí ele, então, você vai pegar rápido. E aí eu fui na segunda-feira, aí no sábado mesmo, cheguei em casa, troquei de roupa e fui. Quando foi na segunda-feira, aí nós acordamos tudo direitinho, segunda-feira eu comecei a trabalhar. E ali eu conheci o pessoal, inclusive eu não sei porque eu não falei que eu tenho um canal no YouTube pra ninguém, que a gente fica com vergonha. Sim, a gente fica com vergonha. E eu não falei, mas se vocês estiverem vendo, gente, foi um tempo muito bom que a gente teve junto. E é isso, gente, eu comecei a trabalhar, eu tava gostando, eu tava toda feliz, né? Muito tempo que você não tem uma oportunidade de emprego, quando ela chega você fica muito feliz e você começa a sonhar. Inclusive eu fiz alguns stories no Instagram, né? Tava tudo muito legal dentro de mim. Eu tava com expectativa excelentes dessa oportunidade. E no início foi tudo assim mesmo. Eu comecei na segunda, a menina que eu fui para render, né? Que ela estava se desligando da empresa. Uma querida, olha, se você estiver vendo, Carol, você foi uma preciosidade de Deus na minha vida, como eu já falei para você. E ela me passou o serviço, gente, com todo carinho, com toda a dedicação do mundo. Eu via, assim, a mão de Deus, sabe? Eu via a mão de Deus. Mas só voltando, no domingo mesmo eu pedi oportunidade ao meu pastor e eu fui e dei esse testemunho. Eu dei esse testemunho de que Deus tinha aberto uma porta e eu consagrei a minha carteira no altar do Senhor. Andréia, mas você ainda nem tinha começado. Por que você fez isso? Sabe por que eu fiz isso? E eu não me arrependo. Porque a minha vida está pautada na palavra do Senhor, na vontade dEle. Então, era um momento de gratidão ao Senhor. Sim, gratidão. E eu continuo grata ao Senhor por essa oportunidade que Ele me deu. E eu tinha que compartilhar com a minha igreja, eu tinha que exaltar o nome do Senhor sobre essa oportunidade. E eu não me arrependo, mesmo depois do que aconteceu. Eu não me arrependo. Se fosse para fazer, eu faria tudo de novo. Eu ia para o altar do Senhor e daria o testemunho e contaria a bênção e a vitória, porque foi bênção e foi vitória. Foi num curto tempo? Foi, mas foi bênção e foi vitória. E aí ela me passou e tudo, mas, gente, eu comecei a pegar o trabalho. No meu segundo dia, o gerente começou a elogiar. Nossa, você pegou rapidinho. Porque lá, vou falar pra você do que era, né? Que a pessoa falou e não falou. Era de caixa numa uma empresa de autopeças. Eu estava desenvolvendo bem o trabalho, o gerente começou a me elogiar. Lá não era só caixa. A gente fazia trabalho também de expedição. A gente também realizava troca nas peças que os clientes compravam e de repente não dava no carro, não era aquela. A gente também fazia, caixa, fazia esse trabalho. Tem o sistema no qual a empresa trabalha e a gente tinha que dar baixa no estoque, saída de mercadoria, entrada de mercadoria no sistema ali do caixa. Tinha uma parte que também fazia sobre financeiro no final do mês, aonde que tinha que puxar as notas daqueles clientes que deixava para pagar por duplicata e também fechar a conta, depois dar baixa no sistema, enfim. Não era só cobrar, não era só receber e dar troco, entendeu? Mas
eu estava gostando disso. E quando eu falei que eu tinha tido uma experiência, mas não exatamente assim, é porque por longos anos eu trabalhei na Supervia. O que é a Supervia? Aqui no Rio de Janeiro, a Supervia é o transporte público ferroviário. Eu trabalhei como bilheteira na Supervia há muitos anos, mas a única comparação que tem um e com outro é que é com dinheiro, mas o sistema é totalmente diferente. Supervia é muito mais simples do que lá. Essa era o que poderia ter me parado, mas eu falei assim, não, eu orei por superação, eu tomei posse que eu superaria todos os medos, todos os traumas, então eu vou. E foi tremendo, porque eu sentia dentro de mim que eu estava fazendo um bom trabalho, que eu estava executando muito bem. Mas chegou um determinado momento, né? Eu fui com a promessa de ser carteira assinada, tudo direitinho. Eu fui sabendo qual era o salário e aceitei, porque cada um sabe de si. Mas chegou num determinado momento que ninguém pediu a minha carteira. E sabe quando você se sente meio desconfortável com aquela situação? Eu me senti. E depois de 1 semana e meia o dono foi lá e eu fui conversar com ele. Afinal, na hora de contratação, foi com ele que eu conversei. E eu fui de boa, conversei com eles, né? Não, porque até agora eu queria saber a questão do contrato. E ele foi e falou, mas você ainda não pegou o direito de serviço, você ainda não tá fechando o caixa sozinha. Falei, então, porque eu tô na experiência. Enfim, resumindo, só falei pra ele a questão do contrato. Não, a gente vai fazer, só você trazer a sua carteira que eu vou mandar pro contador. Falei, tá bom, muito obrigada. Mais ou menos essa foi a conversa, sem nenhuma alteração de nenhuma das partes. Eu só fui perguntar, né, como que ficaria a minha situação na empresa. Porque eu não tinha até então nada assinado, nenhum documento, e eu estava saindo do meu lar todos os dias e cumprindo a função na qual estava sendo apresentada para mim. E aí, para minha surpresa, na quinta-feira eu cheguei, trabalhei. Quando deu por volta de 5 horas, 1 hora antes do horário que eu largava, o gerente me chamou e falou, eu percebi que tinha algo estranho na parte da tarde, porque a menina que eu estava ali para render, né, ela saía todo dia 2 horas e ela não saiu nesse dia 2 horas. Houve um telefonema e um recado dado que era para ela esperar o dono, que ele queria falar com ela, até mais tarde, para ela não ir embora. E ali eu virei para ela e falei, você vai ficar. Gente, porque ela era uma ótima funcionária. Ela fazia com amor. Aonde que você vai passar o que você está a sua vaga? Gente, ela passou para mim que nem parecia que eu estava ali para ficar no lugar dela. Os clientes, olha, ela fazia com muito amor, com muito carinho. Ai, porque você fala, ai, por que ela queria sair? Isso é coisa particular dela que eu não vou entrar nesse mérito. Mas não era que ela queria sair. Infelizmente, algumas circunstâncias, né? Mas enfim, resumindo a história, o gerente me chamou, eu fui e ele estava muito sem graça porque ele tinha contato todo dia comigo e ele estava vendo que eu estava tendo um bom desempenho. E ele foi e falou, então, Andréia, o senhor fulano me ligou de manhã e pediu para eu te dispensar. E eu falei para ele, eu já sentia isso. E eu me emocionei, lógico. Aí você que me conhece vai falar, André, é chorona? Sim, eu sou chorona. Mas eu agradeci a Deus. Por que eu agradeci a Deus? Porque aquilo que eu conversei com o dono estava gerando um desconforto no meu coração. E talvez se eu não tivesse comentado, eu continuaria. Mas por que eu tô falando isso? Porque nesse mesmo dia, lembra da minha cunhada que me ligou? Ele é cliente da minha cunhada, porque a minha cunhada tem uma pensão aqui na nossa cidade. E ele faz as refeições dele quando ele está aqui na cidade
na pensão dela e ele pediu uma recomendação e ela me recomendou. Nesse dia que ele passou o dia inteiro na loja, porque ele é empresário, tem outras lojas, ele não fica só aqui. E nesse dia ele ficou. Ele almoçou lá e ele me elogiou pra ela. Falou que eu estava indo muito bem, que eu estava pegando o trabalho e quando eu fui dar a notícia pra ela, ela não entendeu nada. Ela, mas eu não estou entendendo. O funcionário veio aqui e falou super bem de você, que você já pegou o serviço, que os clientes estão gostando de você, que você tá bem desenvolvida no trabalho. O próprio senhor veio aqui, tal, falou que você estava muito bem. E no mesmo dia acontece isso. Mas, enfim, gente, eu não queria que esse vídeo ficasse longo, só queria que você entendesse uma coisa. As novidades seriam essas, que eu não teria mais tempo durante o dia, porque eu estaria trabalhando, que eu estaria realizando, produzindo fora, né, para colocar em prática, né, do projeto de vida. Então, todos os nossos projetos, nossos sonhos, eu já estava cheia de coisas na minha cabeça, mas eu sei que quem toma conta de mim, da minha família, é o Senhor, que nada foge, que Deus tem propósito em tudo, e Deus teve propósito nisso também. A pessoa que me recepcionou e que eu estava lá para aprender o serviço dela, ela me passou com tanto carinho, nós fizemos um elo assim de amizade tão lindo e de Deus. Eu vou deixar sem botar o nome dela, lógico, uns print de algumas conversas que ela teve depois disso tudo comigo, porque aonde o Senhor nos leva, Ele tem propósito. E eu sei que por mais que eu precise de uma porta, eu tô até emocionada. Por mais que eu precise de uma porta de emprego, eu sei que os propósitos do Senhor é muito além do que os meus. Eu sei que o Senhor tá me levando lá para me usar naquele lugar. E pela misericórdia do Senhor, mandou a Carol. E resumindo, eu fiquei sabendo que ele me dispensou pelo simples fato de que ele disse que ele não gosta de ser pressionado e nem cobrado. Não houve nenhuma pressão, pelo menos é assim que eu vejo, e nem cobrança. Eu simplesmente fui falar com ele algo que ele tinha acordado no início comigo e que infelizmente aconteceu da forma que aconteceu. Mas é isso, gente, que você não vai desistir porque a gente se faz projetos, mas a vontade sempre que tem que prevalecer na nossa vida é de Deus. E prevaleceu a vontade de Deus na minha vida. E é isso. A rotina aqui vai continuar sendo de manhã e não na madrugada, como foi esse último vlog, como eu falei com vocês. E a Andréia volta a estar em casa até a vontade de Deus. Graças a Deus, o Senhor, Ele sempre abre uma porta de escape para o meu esposo. Para mim também, alguns concertos, como eu já mostrei aqui para vocês, na área da costura. E é assim que a gente tem vivido até aqui. Até aqui tem nos sustentado, Senhor. E eu creio que Ele vai continuar. E é isso que eu queria dar essa satisfação para vocês. Espero que não tenha ficado muito enrolado. Espero que vocês tenham entendido. E que Jesus continue abençoando sua vida. Que Jesus continue abençoando seu lar. E que vocês façam uma diferença no nome de Jesus por onde vocês passarem. Porque todos que fazem a diferença, no nome de Jesus, o Senhor se agrada. Tá bom? Que Jesus abençoe sua vida. Que Jesus abençoe seu lar. E até o próximo vídeo. Tchau!